vocês olham aquela passagem no livro de Apocalipse, que teve uma luta no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o diabo e seus anjos. Hoje vocês já podem falar que, se vocês entenderem bem, ficou simples de entender. Notem, Miguel e seus anjos, e Moisés e seus anjos. Hoje eu vou querer explicar para os irmãos abrir a mente, para os irmãos tentar entender o plano de Moisés dos anjos caídos. Meus irmãos, muito cuidado agora nos últimos dias, nas coisas que estão acontecendo. Porque os caídos vão querer valorizar os livros deles. Aí talvez você me pergunta, ué meu irmão, qual livro são dos caídos? Meus irmãos, notem, o livro dos caídos é o Velho Testamento. O livro do Messias é o Novo Testamento. O livro de Moisés e seus anjos é o Velho Testamento. Ali foi colocado Jeremias e Isaías. E a história de Adão. Porque notem, Adão é o primeiro profeta. Depois vamos passar para os outros profetas que sumiram. São 24, sumiram. Depois a gente vê Jeremias, Isaías e o último, João Batista. São 4, mas os outros 20 sumiram. Não dá para saber, tem que estudar muito bem para tentar entender. Só que os anjos caídos, assim como esses evangelhos maçônicos, gospel, ou os líderes religiosos católicos, islamismo, judaísmo, o catolicismo, o espiritismo, todas as religiões, as igrejas evangélicas, maçônica, gospel, todas as religiões, sem exceção, fazem as pessoas de burra. Porque as pessoas são enganadas por falta do conhecimento. Muito bem, meus irmãos. Quando vocês notam, Miguel e seus anjos é o Messias, as 2 testemunhas e os 144 mil selados. Lutaram com o diabo e seus anjos. Ali entra Moisés, Azazel e Ismael. Ou, resumindo, a besta, o dragão e o falso profeta. Que a besta todo mundo sabe que é Enoque, que Azazel está usando o corpo de Enoque, mas ele vai fazer uma troca na última geração, faltando 1335 dias para a volta do Messias, ele vai fazer uma troca de corpos. Ismael, todo mundo sabe que é Elias, e o mais poderoso de todos, que eles dizem, né? Mas Azazel é o mais poderoso, mas naquela época, o mais poderoso, antes de Azazel tomar o trono do diabo, Moisés, naquela época era Moisés. Então, Miguel, o Messias, as 2 testemunhas e os 144 mil selados lutaram contra Moisés, Azazel e Ismael, ou Moisés, Elias e Enoque, e seus anjos. Pois bem, meus irmãos, onde eu quero chegar? Meus irmãos, 90% do Velho Testamento foram escritos por demônios. Não entendendo? Meus irmãos, Moisés é o próprio diabo. Antes de Moisés vir, ele preparou o caminho. Lembra, o Messias, uma cópia barata, meus irmãos. Notem, tudo é uma cópia barata do Messias. Eles prepararam antes, porque eles sabiam que o Messias ia vir, os 24 anciões iam vir, os apóstolos iam vir. Então eles prepararam antes para confundir as pessoas. Mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, notem, mais uma vez, Miguel, Messias,
as duas testemunhas e os 144 mil selados lutaram contra o diabo, Moisés, o falso profeta, Elias, e a besta, Enoque. Lutaram contra ele e seus anjos. E eles foram expulsos do reino do céu aqui para a terra. Muito bem, quando os anjos caídos desceram aqui, meus irmãos, eles tiveram um plano. Eles sabiam que existia um plano de resgate. Notem, só um exemplo. Os 500 milhões que foram jogados para a terra, os anjos caídos que foram jogados para a terra, ficou 500 milhões de moradias no reino do céu. É só um exemplo. 500 milhões de moradia no reino do céu. Então, o nosso pai, conversando com o Messias, com as duas testemunhas, com 144 mil selados e com todos no reino do céu, falou que ia preparar um plano de resgate para buscar os verdadeiros que estão aqui na terra e levar para o reino do céu para ficar nas moradas que estão vazias. Por isso que o Messias, quando subiu, ele disse: estou subindo para preparar as moradas, já estão lá prontas. Mas muito bem, meus irmãos, onde eu quero chegar? Meus irmãos, 90%, presta atenção, 90%, mais uma vez, 90% dos livros do Velho Testamento são todos escritos por demônios. O líder da época, Moisés. Quem Moisés mandou antes para preparar seu caminho? Moisés, o diabo, mandou para preparar seu caminho. Abraão, Isaac, Jacó e muitos outros. Todos os anjos caídos. Quando Abraão falava com Deus, notem, Messias não é mentiroso. Mentirosos são os porcos do sistema religioso, os porcos, os hipócritas que estão aí para enganar, que não querem reconhecer a verdade e estão aí para enganar, confundir os irmãos. Porque o Messias mesmo disse, o nosso irmão Paulo também disse, muitos estão no meio da gente, mas não são dos nossos. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque a verdade em primeiro lugar. Primeiro, se fugir da palavra do Messias, amor ao Pai, amor ao próximo, não é dos nossos. Mas muito bem, continuando, meus irmãos. Voltando ao assunto. 90% do Velho Testamento foram escritos por demônios. Anjos caídos. 90%. Tirando o livro de Jeremias, Isaías, um pouco de Adão e um pouco de alguns livros, mesmo no livro de Jeremias e Isaías, eles mudaram algumas coisas para tentar nos confundir. Mas você vê o caráter de Jeremias e Isaías, você vai ver que Jeremias, quando começou a falar a verdade, o primeiro que se virou contra eles, quem foi? O pai e a mãe. Quem entregou Jeremias foi o pai e a mãe, a própria família entregou. Como o Messias avisou, que nos últimos dias os pais vão entregar seus filhos. Muito cuidado com isso, meus irmãos. Mas voltando ao assunto. Jeremias é só um exemplo, aconteceu com todos. Agora, voltando ao assunto. 90% do Velho Testamento foi escrito por demônios. Por isso que o Messias disse, não pode misturar o velho com o novo. Porque os porcos preferem o velho. Porque o velho tem como enganar o povo e explorar o povo. Não está escrito, amará teu próximo como a ti mesmo? Quem ama teu próximo não explora seu próximo. Recebeu de graça, dá de graça. E você não vê isso no sistema religioso. Então, resumindo, meus irmãos, voltando ao assunto, 90% do Velho Testamento é uma cópia barata, notem. É uma cópia barata. O Velho Testamento foi preparado pelos anjos caídos, porque quando chegasse a hora do Messias vir e preparar a escritura do Novo Testamento, porque os 24 anciões que vieram, Jeremias, Adão, Isaías, João Batista, a maioria das coisas sumiram. Eles deixaram ali Jeremias, um pouco da história de Jeremias, um pouco da história de João Batista, um pouquinho para misturar o velho com o novo, misturar as coisas, entendeu? Dos anjos caídos. Eles pegaram os 24 anciões, os 24 profetas e misturaram para dar para não deixar o Velho Testamento com vamos dizer, uma cara 100% demoníaco. Então eles colocaram um pouquinho de verdade, 90% de mentira e um pouquinho de verdade. Isso, meus irmãos, o Velho Testamento é uma cópia barata dos anjos caídos para enganar o povo. E depois o que eles fizeram? Olha a cópia barata. Cópia barata. O Velho Testamento, eles pegaram o livro, juntaram as escrituras dos anjos caídos, demônios,
E aí pegaram, uniram com a palavra do Messias e com os apóstolos, meus irmãos. E aí esse livro junto, que os anjos caídos prepararam isso, foram eles que prepararam tudo isso, porque não era para estar junto, as cartas eram para estar separadas, nunca foi junto. As cartas não estavam juntas, estavam separadas, aí eles uniram as cartas. O livro dos anjos caídos, dos demônios, Velho Testamento, e o livro do Messias e dos 12 apóstolos, o Novo Testamento. E os 24 anciões, eles pegaram, colocaram um pouco no Velho Testamento, misturaram para dar um ar de, sabe, para não ficar 100% demoníaco, porque todo mundo ia ver, vai entender. Ora, Salomão, Davi era próprio demônio. Ué, não está escrito amará teu próximo como a ti mesmo? Como Davi falava que ia cair 1000 à direita dele, 1000 à esquerda, assassinos, bandidos. Abraão saía para roubar, matar, destruir. Ué, o diabo e seus anjos vieram na terra para quê? Não é para matar, roubar e destruir? O que Abraão fez? Não ia nos bairros vizinhos, matava, roubava e destruía tudo? Quem mandava não era o diabo? O diabo e seus anjos vieram para matar, roubar e destruir. Hoje, quem é vamos dizer, os anjos caídos hoje, meus irmãos? Eles estão aí, é só ver. Estão na televisão, estão em todo lugar. Ou você acha que por trás desses homens são homens? São anjos caídos. Eles vieram nas épocas certas, para enganar o povo. Você acha que esses líderes religiosos que estão aí, você acha que são quem? Hã? Da mesma forma que o Pai enviou 144 mil selados lá de cima e as 2 testemunhas lá de cima, o diabo também enviou seus anjos caídos. Quando você liga a televisão, vê esses pastores maçônicos gospel ensinando, roubando, com aquela artimanha de roubar, explorar o ser humano, quem vocês acham que é, meus irmãos? Você acha que é só os 144 mil selados que vieram lá de cima estão aqui? Não, meus irmãos. Os anjos caídos também estão aí. Esses líderes religiosos que vocês vê por aí nos Estados Unidos, Canadá, na Europa, em todo lugar do mundo, no Brasil, na América do Sul, na América do Norte, na Europa, no Oriente Médio, todos esses líderes religiosos que estão aí são anjos caídos, meus irmãos. Eles também acordaram, entenderam? Os 144 mil selados, o Pai está fazendo eles lembrar. A mesma coisa está acontecendo com os anjos caídos hoje em dia. Por isso que essas igrejas estão cheias. São eles. Os líderes são eles, são anjos caídos. Desde o princípio é assim. Então, meus irmãos, 90% do Velho Testamento foram escritos por demônios, anjos caídos, cobras, serpentes. Porque quando nosso Pai entregou os 10 mandamentos para o anjo entregar para Moisés, o diabo, Satanás, nosso Pai falou: meus filhos vão entender. Eu estou entregando para o dono do mundo os mandamentos. Olha, meus filhos, eles vão mudar tudo. E aí o que eles faziam? Abraão, Isaac, Jacó saía roubando. Ó, não está escrito? O diabo não veio para matar, roubar e destruir? O diabo e seus anjos não vieram para matar, roubar e destruir? Então, Abraão saía pelos bairros vizinhos, matava, roubava e destruía. Depois vem Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, Eliseu, Elias, que a viúva estava passando fome e vai lá na casa da viúva, come o que a viúva tinha, e aí depois vai dar farinha. Que Deus vagabundo é esse que vai dar farinha, azeite para uma criança que está passando fome? Você daria farinha, azeite para seus filhos comer? Vocês não entendem a jogada dos anjos caídos? Quer dizer que a criança está passando fome, vai lá e vai dar farinha e azeite para a criança? Vocês não entendem, meus irmãos, a jogada dos anjos caídos? Então, meus irmãos, mais uma cópia barata. O que estava em oculto, meus irmãos, está sendo revelado. 90% do Velho Testamento é escritura de demônios. Anjos caídos que prepararam o caminho para quando o Messias viesse e confundisse tudo. Não foi o próprio Moisés que disse? Olha, aquele que se declarar filho de Deus, mata. E o povo dele matou. Os anjos caídos prepararam tudo, meus irmãos. Agora, o Novo Testamento, meus irmãos, já é o inverso.
90% do Novo Testamento, os poucos já estão dizendo que é mentira. Mas é normal. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Agora basta vocês, meus irmãos. O Pai deu Espírito para vocês pensarem. Não deixe ninguém enganar vocês, meus irmãos. Eu digo, eu sei o que eu estou falando. 90% do Velho Testamento é escritura de demônios. Davi, demônio. Salomão, anjo caído, demônio. Elias, demônio, que é o próprio Ismael, o falso profeta. Eliseu, demônio. Abraão, demônio, anjo caído. Isaac e Jacó, anjo caído, demônios. São anjos caídos, meus irmãos, demônios. E eles prepararam tudo, esse livro, o Velho Testamento, prepararam tudo para enganar todos os povos, nações e línguas. O Pai, quando deu os 10 mandamentos, mandou o anjo entregar para Moisés, o diabo, para nos avisar: ó, meus filhos, eu estou entregando para o diabo, olha o que ele vai fazer. Primeira coisa, ele mudou tudo, já matou todo mundo. Saía matando todo mundo, mudou a lei para matar todo mundo. Ué, não está contra os 10 mandamentos? Amar o pai, amar o próximo? Quem ama o pai, ama o próximo, não mata, não rouba. Abraão saía para os vizinhos, matava e roubava. Isaac, Jacó, Elias, Eliseu saíam lá. Eles tentavam se fazer de santinhos, sabe, meus irmãos? Todo anjo caído, eles são muito inteligentes. Eles passam uma aparência de santinho igual a Abraão. Olha, ele era bonzinho. Demônio, meus irmãos. Não tem 50% de Deus, 50%. Quem fala isso é morno, é porco. Aí eu pergunto, eu digo para você, meus irmãos, que já conhece a verdade e morreu, nasceu de novo, te pergunto, alguém já te falou isso? Não, né, meus irmãos? A partir do momento que vocês morrem e nascem de novo, meus irmãos, vocês já não têm mais pecado, vocês são espírito. Vocês já conhecem o Pai, vocês já são espírito, vocês não têm mais pecado. Quem é capaz de dizer para vocês que vocês têm pecado? Quem pode acusar vocês de algum pecado depois que vocês morreram e nasceram de novo? Quem pode acusar vocês? Quando vocês morrem e nascem de novo, o velho homem, o pai esquece, não quer mais saber daquilo que você fez. Você estava no mundo, você era do mundo, você não conhecia a verdade. Mas agora que você conhece a verdade, morreu e nasceu de novo, meus irmãos, você é igual uma criança pura para o nosso Pai. Perfeita. Nosso Pai não quer saber do que você fez no passado ou deixa de fazer, Ele não interessa por isso. Quando você conhece a verdade, conhece o Pai, conhece o Messias e acredita na palavra do Pai e do Messias, amar o Pai, amar o próximo e crer no Messias, meus irmãos, você morreu, nasceu de novo, você já não tem mais pecado. O que você fez no passado, nosso Pai não quer nem saber. Ou você acha que o nosso Pai é um carrasco, fica, você fez aquilo no passado, você fez aquilo, você fez aquilo. Igual esse sistema religioso maldito diz que tem todo dia lá, nesses prostíbulos, nesses botecos espiritual, onde dá pinga espiritual para esse povo, e esse povo fica tudo bêbado. Pega um dinheiro lá, o 10% desse dinheiro maldito, vai lá dar para esses pastor vagabundo, ladrão, bandido, para comprar avião, comprar mansões em todos os lugares do mundo. E aí a pessoa passa e vê uma criança na rua, não tem nem um chinelo, não tem coragem de gastar um pouquinho para comprar um chinelo para uma criança, ou para uma viúva, uma senhora que está no farol pedindo um pedaço de pão, mas eles preferem dar para esse sistema maldito. Como eu digo, depois que escuta a verdade, não se tenha mais por inocente. O Messias mesmo avisou, olha, eu mandei os profetas na época, o Pai mandou os profetas. Se aquele povo não tivesse escutado os profetas, eles iam ter milhões de desculpas, ninguém não mandou ninguém nos avisar. Mas mandou sim. Depois veio o Messias. O Messias falou claramente, olha, se eu não tivesse vindo nessa terra miserável, avisar vocês, no dia do julgamento vocês iam ter 1000 desculpas. Quem ia saber? Ninguém veio avisar. Mas agora não tem mais desculpa não. Na geração do Messias não tem mais desculpa não, porque ele veio e avisou. Depois o Messias mandou os apóstolos. As pessoas vão falar assim, mas como eu vou saber? O Messias mandou os apóstolos. E agora, por último, está mandando as 2 testemunhas, 144 mil selados. Não tem desculpa. Ele mandou nos 4 cantos da terra. Todas as terras foram avisadas sobre a verdade. A verdade chegou até os confins da terra. Chegou em todos os lugares. Então, voltando, meus irmãos. 90% do Velho Testamento é uma cópia barata do Novo.
Não se pode misturar vinho, a palavra, o pão novo com o pão velho. O pão de Moisés e o pão do Messias. Não pode misturar. O pão de Moisés, o Moisés é o diabo. E o Messias, vocês sabem quem é o Messias. Ele veio nos avisar. Da mesma forma que o Messias se fez homem nessa terra, o diabo, Moisés, também se fez. E ele fez o livro dele, com toda a farsa, a Torá. E também o Talmud, foi uma mistura, que está no Islã também, está tudo misturado. Esses livros, meus irmãos, foram escritos por demônios. Moisés é o demônio, Moisés é o próprio diabo. E depois seus anjos caídos. Eles prepararam tudo isso. O Velho Testamento é uma cópia barata do Novo. Notem a diferença. Os 24 anciões que vieram no passado vieram para avisar. Só que sumiram os livros deles. Assim como sumiu os livros também de Filipe, do Novo Testamento. São 12 apóstolos. Cadê todos os livros dele? Eles escreveram cartas. Cadê? Sumiu, meus irmãos. Assim também sumiu dos 24 anciões. Mas os anjos caídos foram inteligentes. Eles pegaram alguns pedacinhos e colocaram no Velho Testamento para não ficar 100% diabólico. Então eles misturaram um pouquinho de verdade com 90% de mentira. 10% de verdade e 90% de mentira. Já o Novo Testamento é o Messias e os apóstolos. Ali já é o contrário. É 90% de verdade e 10% de mentira. Mas os porcos, hipócritas, vão querer falar que o Novo Testamento é mentira, anulando a vinda do Messias. Muito cuidado nos últimos dias, meus irmãos. Muito cuidado. Porque, meus irmãos, daqui para frente as coisas vão ser muito complicadas. O Velho Testamento, meus irmãos, é uma cópia barata do Novo. Notem, mais uma vez, para abrir a mente dos irmãos. Se vocês não estão entendendo, olha, Messias e seus anjos. O Messias, as duas testemunhas, os 144 mil selados. Pronto. Lutaram contra o diabo e seus anjos. Moisés, o diabo. Eliseu, o falso profeta, que é. E a besta do Apocalipse, Enoque, conhecido o anjo caído como Azazel, como eu já passei para os irmãos, e Ismael, Elias, e seus anjos. Meus irmãos, são 500 milhões de anjos. 500 milhões. Só um exemplo, 500 milhões. Por isso que vocês veem Abraão, Isaac, Jacó, o povo do Velho Testamento, adorando o diabo. Porque é anjo caído adorando um demônio, o líder, o diabo na época, depois Ismael, Azazel. É eles, meus irmãos. O Velho Testamento, 90% escrito por demônios. O Novo Testamento, de novo, mais uma vez, o Velho Testamento, 90% foram escritos por demônios, anjos caídos, assassinos, que vieram roubar, matar e destruir as pessoas. E continua. Hoje, esses pastores evangélicos aí, ó, a maioria dos líderes, os grandão, que são multimilionários, bilionários aí, são anjos caídos. Então, anjos caídos são eles. Nenhum anjo caído quer vir nessa terra ficar pobre. Ele vem para ser rico. Mas olha ao contrário. Olha para você ver. Velho Testamento, os anjos caídos. Moisés veio rico. O povo servia a eles. Nosso Messias já é o contrário. Ó, ninguém me serve, é eu que sirvo. Você está entendendo, meus irmãos, a diferença? O Velho Testamento, todo mundo serviu os falsos profetas do Velho Testamento. Davam dinheiro, sustentavam. Já o Novo, o Messias não aceitava nada. E até Paulo falando, olha, aquele que não trabalhar não coma. Eu trabalho com as minhas próprias mãos. Olha a diferença, meus irmãos. Então, quando vocês lerem o Velho Testamento, vocês veem que 90% foram escritos por demônios.
Eles pegaram algumas verdades e colocaram no Velho Testamento para não ficar 100% demoníaco. E aí eles pegaram a palavra do nosso irmão Isaías, Jeremias, Adão. Adão é o primeiro, depois Jeremias, Isaías e o último João Batista, o último profeta. E os outros 20 sumiu, meus irmãos. Não dá para ter certeza quem é quem, porque tem muito anjo caído. Quando você lê o Velho Testamento, é do começo ao fim. O diabo, Moisés e os anjos caídos do começo ao fim. E o Messias vem para acabar com isso. O Messias vem e termina com isso na hora. Fala assim, ó, daqui para frente, ou você segue a Moisés e seus anjos, ou você segue o Messias e seus anjos. Entendeu, meus irmãos? Para resumir, 90% do Velho Testamento é escrito por demônios. Eles colocaram alguns profetas lá, 10% de verdade, para não ficar 100% demoníaco. O Novo Testamento, 90% do Novo Testamento é verdade, meus irmãos. E aí eles misturaram algumas coisas ali para confundir o povo, principalmente para tentar pedir dinheiro, essas coisas, explorar as pessoas. Então, meus irmãos, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Meus irmãos, eu vou pedir para os irmãos começarem a fazer vídeo do Velho Testamento, começar a ler o Velho Testamento, parte por parte, para a gente poder desmascarar esses anjos caídos do Velho Testamento. Porque muita gente nas igrejas pensa que esses homens são do Pai, mas são demônios, anjos caídos. Vou pedir para os irmãos fazer uma leitura nos Salmos de Davi, nos livros de Moisés, da Torá, no Velho Testamento, em todos os livros de Salomão. Vamos fazer uma peneira, meus irmãos. Vou pedir para todos os irmãos, por favor, para a gente poder fazer esses vídeos, esparramar para todo lado, para as pessoas acordarem o máximo possível. Porque cada dia que passa, meus irmãos, é um dia a menos e a gente tem que se preocupar com isso. Porque quando ele chegar a 1335 dias, acabou. Aí vocês não tem mais nada que fazer. É pegar e sair. O que vocês tiveram que fazer, já fizeram.